Hoje a entrevista de Paulo Raimundo, líder do Partido Comunista Português, a entrevistadora Susana Madureira Martins, jornalista. Bom dia. Bom dia, e esta entrevista está a ser transmitida também em direto no YouTube, se quiser ver as nossas lindas caras. Bom dia, Paulo Raimundo. Bom dia. Vamos lá ao meia hora de massacre. No início deste mês, o governo de António Costa terminou com a medida do IVA zero em determinados produtos alimentares. Face a produtos que estão a atingir preços altos, como o azeite, por exemplo, que o português usa em qualquer cozinhado, a medida devia regressar nos mesmos moldes e durante quanto tempo? Olha, desde logo, muito obrigado pelo convite, bom dia, com muito gosto que aqui estou, aos nossos ouvintes, eu todos estão aqui a trabalhar nesta casa. Quando dessa medida do IVA zero, nós aquilo que dissemos é que ela tinha significado, tinha importância, mas não teria significado necessário se não fosse acompanhado de outras medidas, nomeadamente, desde logo, a fixação de preços, nomeadamente dos produtos alimentares. O Governo conseguiu identificar um cabaz alimentar sobre o qual aplicou o IVA zero e, portanto, essa identificação estava feita e era necessário que o IVA zero fosse acompanhado da fixação de preços. E é uma medida que considera que neste momento seria necessário? A inflação já passou? Não passou nada. A inflação não só não passou, como o grosso da inflação, aquilo que tem mais significado, é exatamente nos preços dos bens alimentares. Ora, nós não descartamos essa possibilidade de voltar ao IVA zero, não descartamos isso. Agora, isso não determina, o que determina é a fixação de preços. E nós, por exemplo, essa medida do IVA zero teve um esforço do próprio Estado, deixou de arrecadar 500 milhões de euros em impostos, teve consequências na vida das pessoas, ainda que muito limitada, muito legal. Cada um de nós sabe, foi ao supermercado e percebeu que aquilo não tinha propriamente grande significado, mas não houve nenhum esforço. Não houve nenhum contributo para essa medida da grande distribuição. Continua a amealhar lucros como nunca nestes últimos tempos. E, portanto, essa medida, sem a fixação dos preços, em particular dos bens alimentares, diria que fica muito aquém das necessidades que temos. O IVA é um dos impostos indiretos em que Pedro Nuno Santos admite mexer se vier a formar governo. Como é que vê, o líder do PS é algo avesso a fazer uma reforma fiscal e o IVA e os impostos indiretos são os únicos em que admite mexer. Como é que vê esta opção de não se querer fazer uma reforma fiscal? E pergunto se considera necessária essa reforma, tendo em conta até que, há pouco estávamos a falar, que o PCP vai apresentar amanhã mesmo o programa eleitoral do partido. Olha, nós achamos que não há um problema de impostos no nosso país. Não há um problema fiscal. O que nós temos é um problema de injustiça fiscal. Esta é que é a grande questão. Porque, um exemplo concreto, é preciso baixar os impostos, mas o IRC, por exemplo, que é um dos impostos muito badalados, porque no fundo, quando toda a gente fala dos impostos, o que quer é baixar o IRC. Muita conversa, muita argumentação, mas no fundo é lá que se quer chegar. Mas o IRC, por exemplo, a taxa efetiva de cobrança de IRC não tem nada a ver com a taxa nominal. Ou seja, aquilo que os grandes grupos económicos pagam de IRC não tem nada a ver com o que está fixado para poderem pagar. É muito abaixo disso. Era aí que se devia apostar. É claro, é uma evidência que era aí que se devia apostar. E devia-se apostar em mais duas vertentes, diria assim. Uma, que é baixar o IRS para quem trabalha uma vida inteira. Há espaço para isso, há muito espaço para isso. E o PCP tem algum modelo que apresente? E já agora, se me permite, só outra vertente, certo. Porque falou do IVA. É claro, nós estamos neste período em que tudo é prometido, pronto, não temos que nos conformar com isso, mas nós apresentámos propostas na Assembleia da República, nomeadamente com a redução do IVA para a energia, para o gás e para as telecomunicações, para a luz, gás e telecomunicações. E o Partido Socialista, com os deputados do Partido Socialista, recusaram a nossa proposta. Não quer dizer que não quer dizer que não possam vir agora a ela, se vier ainda bem, mas o objetivo foi exatamente esse, é que recusaram a nossa proposta. E estas três vertentes, da redução do IRS para quem trabalha e quem trabalha uma vida inteira, um caminho de justiça fiscal que vá buscar o dinheiro onde ele existe e que nós não podemos ter, mais um exemplo de isso injustiça significa fiscal. sempre menos receita fiscal? Não necessariamente. Vou-lhe dar um exemplo concreto, por exemplo. O Orçamento de Estado prevê uma coisa extraordinária, que é o Governo decidiu dar benefícios fiscais de 1.600 milhões de euros. O Governo decide abdicar de receber 1.600 milhões de euros
para entregar benefícios fiscais aos grupos económicos, os tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. Ora, não se pode abdicar dessa receita para dar benefícios fiscais ainda por cima a quem comprovadamente não precisa deles, porque os lucros estão aí todos os dias. Está aí uma saída para o problema. Ou seja, não só não implica menos receita, como pode implicar inclusive mais receita, por essa via. Este fim de semana o Bloco de Esquerda apresentou o programa eleitoral. Fixação das 35 horas semanais no setor privado, a consagração na lei da semana de 4 dias, são também bandeiras do PCP. O que eu pergunto é se também vão incluir estas medidas no programa eleitoral e se acha que com a esquerda liderada, enfim, por Pedro Nuno Santos, o líder do PS, se será mais fácil aprovar estas propostas. Olha, vou-lhe dar um furo aqui do nosso programa eleitoral. O nosso programa eleitoral vai se centrar numa questão fundamental, que é nos direitos dos trabalhadores, que é uma novidade aqui, nesta entrevista. E isso implica várias questões, mas há uma delas que é central, que é aquela que é decisiva, que é a emergência nacional que temos, que é o aumento geral dos salários. Quer dizer, nós podemos inventar todas as propostas, propor todas as coisas positivas, que sem atacar esta questão de fundo, não há alternativa. Nós temos 3 milhões de trabalhadores que em Portugal ganham hoje, 3 milhões, que é mais de metade de toda a mão de obra disponível, ganham hoje até 1.000 euros de salário bruto por mês. Mais de 800 mil ganham 820 euros de salário mínimo nacional. Ora, isto não pode continuar assim. É preciso um aumento significativo agora, não é em 2028, em 2030. Quer chegar já aos 1.000 euros? Nós fizemos uma proposta concreta, vamos bater-nos por ela, dos 1.000 euros em maio, até associando aos 50 anos da concretização do salário mínimo nacional. Que se e no este final ano. da legislatura, o PCP propõe que se chegue a que salário mínimo nacional? Olha, não temos essa conta feita, vamos procurar elaborá-la no sentido, mas esta não é a questão fundamental que se coloca agora, porque há duas opções. É dizer que daqui a 4 ou 5 anos nós vamos ter uma vida aconchegada, ou responder agora às questões. E nós preferimos responder agora às questões, porque cada um que faça as suas contas e perceba como é que se vive. Mas isso também não é entrar num leilão que, em cima da campanha, todos os partidos propõem medidas em cima de medidas que depois não é execuível cumprir? Olha, como sabe, nós temos vários defeitos e virtudes, mas há uma virtude que temos. Também temos defeitos, mas que há uma virtude que temos. É sermos rigorosos nas propostas que avançamos e sustentá-las do ponto de vista também económico. E talvez não haja grande criatividade nesta nossa proposta, porque nós propusemos o ano passado exatamente o salário mínimo nacional a 1 de janeiro a 910 euros e num processo que durante o ano 2024 fosse fixado nos 1.000 euros. Não há grande novidade nesta proposta. Estamos à conversa com Paulo Raimundo, é o secretário-geral do Partido Comunista Português. Ana Galvão pede-me sempre que eu refira também que estamos em direto no canal YouTube da Renascença. O que eu lhe pergunto é como é que há dinheiro para fazer um aumento do salarial de 15% no mínimo de 150 euros. Olha, para já, há um excedente orçamental, eu sei. Mas, não é coisa pouca. Sim, mas não dá para tudo. Não dá para tudo, claro, é uma evidência. Nós temos que fazer opções, é uma evidência. Ainda há pouco lhe dizia, nós temos uma situação em que os grupos económicos encaixam por dia 25 milhões de euros de lucros por dia. É só isto. A banca, 12 milhões de euros de lucros por dia. Ora, o problema não é um problema de não haver dinheiro. O problema é um problema da redistribuição do dinheiro, da riqueza que é criada, e é criada por quem? É criada particularmente por quem trabalha todos os dias. E, portanto, se esse dinheiro da riqueza que é criada não vai para os bolsos de quem a cria, há aquela coisa que não está bem. E porquê 15% e não 20%? E deixe-me já agora... Quais é que são as contas que o PCP faz? Já agora, os 15% tem a ver com uma questão, lá está, sustentada. Porque se nós fizermos o cálculo da perda acumulada da inflação destes últimos 3 anos, vamos chegar à conclusão que ela estará na ordem dos 15% a 16%. E, portanto, a proposta dos 15% sustenta-se nessa realidade concreta da perda de poder de compra acumulado durante estes 3 anos. É essa a razão funda da nossa proposta. No fundo, o que é que procura? Recuperar o poder de compra e, se possível, ir mais longe desse ponto de vista. Mas deixe-me permitir-me já agora, eu ontem estive no Algarve, num conjunto de contactos, estamos em campanha eleitoral. Não é? Certo, pré-campanha. Pré-campanha, talvez a pré-campanha a expressão esteja banalizada, eu acho que estamos mesmo em campanha, mas pronto, mas isso agora passemos adiante. Mas contactos com muita gente muito diversa, e contactos com pequenos comerciantes, lojistas de várias...
E a constatação era sempre a mesma. As pessoas não têm dinheiro no bolso, não podem vir comprar nas nossas lojas, e isto é um ciclo vicioso. Ora, e esta é uma questão fundamental. Portanto, o aumento dos salários representará naturalmente um esforço para quem tem que os pagar, mas é acima de tudo um investimento também. É acima de tudo um investimento, porque isso tem retorno. Isso tem retorno do ponto de vista do dia-a-dia, da vida de cada um, porque se nós tivermos ninguém que vá ter um aumento salarial hoje vai olhar para ele como, olha, vamos aproveitar para fazer uma poupança. Não, isso não é possível, que a vida não permite isso. A vida não permite isso. A vida, no mínimo, permite poder gastar mais qualquer coisa, né, de consumo. E essa é uma questão fundamental. Nós temos 90% das nossas empresas, das micro, pequenas e médias empresas, sustentadas no mercado nacional. Ora, se não houver mercado nacional para comprar, qual é o destino? Paulo Raimundo, em dezembro dizia aos jornalistas que fechava acordo com o PS se o PS aprovasse propostas relacionadas com a contratação coletiva, com a regulamentação do trabalho por turnos, a valorização de quem trabalha por turnos, o fim dos cortes às horas extraordinárias, são bandeiras clássicas do PCP. Estas são as bases. Voltaria agora a dizer o mesmo? Se o PS avançasse com estas propostas e se estas são as bases para um entendimento com Pedro Nuno Santos? Olha, sabe que essa afirmação que fiz, convicta, 3 horas depois foi por água abaixo, não é? Não por vontade nossa, porque 3 horas depois o Partido Socialista, por sua opção, decidiu votar contra todas e cada uma das nossas propostas que estavam nesse dia em discussão na Assembleia da República. E, portanto, essa pergunta eu diria que tem que ser, se calhar um bocadinho da minha parte, mas se calhar tem que ser devolvida para quem as rejeitou. Porque essa afirmação foi feita às 8 da manhã, junto à fábrica da Matutano, uma empresa que faz batatas fritas, se calhar gostamos muito, mas não precisa trabalhar 24 sobre 24 horas para fazer batatas fritas, penso eu. Acho que não há nada que justifique, não sei, também não conheço os consumos de batatas fritas, mas admito que não seja necessário assim tanto. Foi feita às 8 da manhã e às 2h30 da tarde o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista, onde estava o atual secretário-geral, naturalmente, votaram contra todas e cada uma dessas propostas. Mas se estas propostas voltarem a ser negociadas entre o PCP e o PS, e o PS abrir a porta que António Costa não abriu, o PCP pode entender-se de facto com este novo Partido Socialista? Olha, nós não queremos alimentar ilusões e, portanto, também, desculpa um bocado o que vou dizer, mas nós não alimentamos a ideia de que estamos perante um novo Partido Socialista. Nós estamos sobre um Partido Socialista que é o Partido Socialista. É o Partido Socialista. Não há grande novidade. Não viu renovação nenhuma? Não é. Quer dizer, as questões internas do Partido Socialista, o Partido Socialista saberá e não farei nenhum comentário sobre isso. A questão grossa, a questão de fundo, que se coloca sempre nestas alturas é. A história tem demonstrado isso, a nossa coerência desse ponto de vista, que é nós nunca faltámos em nenhum momento, os nossos votos, os nossos deputados, a nossa força, nunca faltou em nenhum momento para apoiar tudo o que fosse positivo, para propor, para tomar a iniciativa e para convergir em tudo o que fosse positivo. Aliás, a história demonstra isso. E também nunca faltaremos para fazer frente a tudo o que seja negativo. E, portanto, tudo o que nós propusermos positivo, ou tudo o que venha de outros lados que seja positivo, contará com o nosso apoio. Agora, isso dependerá da força que nós tivermos também. Porque só a força que nós tivermos, também do ponto de vista eleitoral. A força eleitoral, sim. Também do ponto de vista eleitoral. Influência, é isso que está a dizer. Influência e força. E força para poder impor soluções. Porque nós, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos os acontecimentos de 2015. Todo aquele processo de 2015. O Partido Socialista formou o governo minoritário, mas a força que nós tivemos e a força social que também conseguimos extrair daí obrigou o governo a tomar decisões sobre as quais estava longe. Olha, a redução do passe, as questões do avançar para as creches gratuitas, os manuais escolares gratuitos, mesmo até o aumento das reformas insuficiente, mas aquilo que se conseguiu não foi por vontade, nem estava cá no programa do Partido Socialista. Foi a força que tivemos, eleitoral, e a força social que conseguimos impor isso. E já agora, em relação a pensões, o PCP vai ter alguma proposta no programa eleitoral? Olha, mais uma, também não tem grande criatividade, diria assim, porque apresentámos lá há pouco tempo, mas no fundo é um bocado isso. Nós precisamos de garantir que nenhum reformado tem um aumento de reformas inferior a 70 euros. E que todos os reformados em pensões tenham um aumento de 7,5%. Lá está, neste cálculo daquilo que foi perdido durante estes 3 anos do ponto de vista do valor das reformas. E até pegando no exemplo que há pouco dei, esta nossa proposta custaria um acréscimo de 1.600 milhões de euros àquilo que o Governo decidiu aumentar das reformas e pensões. É muito dinheiro.
Lá está. Mas é exatamente o mesmo valor dos 1.600 milhões de euros que o Governo decidiu entregar de benefícios fiscais aos tais grupos económicos dos 25 milhões de euros de lucros por dia. E, portanto, lá está. Isto é um problema, não é um problema de falta de recursos, não é um problema de falta de meios, é um problema de opções. E nós preferimos pagar em mais 1.600 milhões de euros e entregar a 2 milhões de pessoas que trabalharam uma vida inteira, que têm direito, achamos que têm direito a uma vida digna, a uma vida melhor, do que pagar nesses 1.600 milhões de euros e entregar a 4 ou 5 grandes grupos económicos, que é isso que se trata. Pronto, são opções. Esta campanha devia voltar a debater a regionalização. É algo que o PCP defende e que a cada sessão ou legislatura regressam propondo o referendo. O PCP vai voltar a esse debate? É necessário? Não, é claro, acho que é um debate necessário, um debate urgente. Mas a verdade é que o Presidente da República é o mesmo e provavelmente a opinião E tem uma história contra muito- é a mesma. Sim, claro, mas isso nós, com todo o respeito que temos pelo Sr. Presidente, respeito pessoal e institucional, isso, temos muitas divergências, isso não há nenhuma dúvida sobre isso e, portanto, isso não há. É uma matéria que achamos que é de grande importância. Ela, do ponto de vista constitucional, hoje só pode ser, vou dizer assim, resolvida por via do referendo. É um instrumento que temos que olhar para ele como de forma a dar-lhe andamento. Mas é uma proposta que tem que ter uma maioria reforçada no Parlamento. O PSD, Mais uma razão para votarem em nós com muita força, para nos dar essa maioria reforçada. sim, o PSD não tem querido avançar para essa regionalização também. O PSD não tem querido muita coisa. Aliás, o que o PSD queria era voltar a 2015, né? 2014 neste caso, era o que queria. Mas pronto, eu acho que não vai ter essa sorte. Vão propor o referendo já nesta sessão, na próxima? É como lhe digo, a única solução que temos para voltar a insistir nas questões, e justamente nas questões da regionalização, não havendo alteração constitucional, é ter que ir para a opção do referendo. E, portanto, é uma matéria que estará presente no nosso programa eleitoral. Na entrevista à Renascença, há um ano, que está precisamente a fazer um ano, foi dia 26 do ano passado, dizia que é uma evidência que há uma gestão política dos casos judiciais. O caso influencer é um exemplo disso e o tempo deu-lhe razão. Não, é como na altura que afirmei, continuo a afirmar hoje. Acho que há duas coisas distintas. Uma coisa é o tempo da justiça, são tempos que têm diria assim, tem um calendário e um horário muito próprio, que não é o nosso do dia-a-dia, né? O nosso dia-a-dia. Tem um andamento próprio e que temos que respeitar esse andamento. Acho que não ganhamos nada em tentar pressionar e precipitar decisões judiciais ou criminais. E depois acho que há, podemos dizer assim, quem de forma oportunista encontra nesses casos de justiça soluções para expor as suas contradições e as contradições dos que estão em presença. Está a falar exatamente do quê? Eu sei do que é, mas diga aos Não, nossos ouvintes por do exemplo, que é que está exatamente a falar. Ou seja, nós temos... Qual é a questão que nós temos? Até um bocadinho... Está a falar do Chega e de forças... Não, Não? vou-lhe dar um exemplo concreto. O que é que nós temos? Temos casos que vão aparecendo, vão surgindo na praça pública, diria assim, alguns até com claras fugas de informação, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, que vão aparecendo, e depois temos a tal gestão política dos casos, que era aí que frisava, é o conjunto de casos que vão surgindo de forma requentada, né? Coisas que foram notícia há 2, 3, 4, em alguns casos há 8 anos, e que voltam a aparecer como se fossem novidade do ponto de vista do caso em concreto. Ora, isso é para criar uma situação de caos, como se estivéssemos no caos. Mas criado por quem, exatamente? Olha, eu diria que uma parte significativa é por aqueles que querem encontrar na justiça, querem mais do que a aplicação da justiça, querem criar uma cúpula de justiceiros. Ora, isso... E a para lá Procuradora-Geral dos da problemas... República faz parte dessa campanha? Não, eu acho que a Sra. Procuradora-Geral da República tem cumprido naquilo que é o seu quadro, no quadro constitucional que lhe está consagrado, tem cumprido diria assim, as tarefas que lhe estão incumbidas. Acho que é justo admitir, todos nós, penso que é justo admitir que não será fácil. Não será fácil também toda a gestão do dia-a-dia, sob uma pressão muito grande, que a própria Justiça tem muitos problemas. Olha, desde logo a falta de funcionários judiciais, que é um problema, e de recursos até para a investigação.
Estamos na reta final da nossa conversa Isto passa com depressa, passa muito Paulo depressa. Raimundo. Sim, faltam uns minutos. Setúbal é um distrito caro ao Partido Comunista Português, é um distrito que agora, numa revisão eleitoral, ganhou um mandato de deputado que Viana do Castelo perdeu. Essa é que é a pena. Sim. É uma oportunidade para o PCP eleger não só o Paulo Santos, mas também Bruno Dias e mais alguém? Apostam em quantos deputados neste distrito? Olha, nós estamos muito confiantes, muito confiantes para as eleições. Eu não tenho andado muito por aí, tenho muitos contactos e tenho a certeza plena, e depois, se for preciso, cá virei dizer o contrário, se for caso disso, mas acho que não. A certeza plena que nós vamos crescer. Vamos crescer o número de votos, vamos crescer em percentagem, vamos crescer o número de deputados. O que é que lhe dá essa convicção? É os contactos. Para já a coerência. Depois os contactos que tenho tido, muitos. E vou continuar a ter muitos. Né? Considera que o PCP pode vir a ter mais do que os atuais 6 deputados? Sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Acho que isso vai acontecer. E até, de certa forma, desmentindo algumas das sondagens que vão aí aparecendo, sendo que o ato eleitoral mais recente que tivemos foi na Madeira, como sabemos, e também as sondagens também davam a desaparecer a CDU do Parlamento Regional, etc. E foi tudo ao contrário. Né? Nós mantivemos o deputado, duplicámos a votação, duplicámos a percentagem e ficámos muito mais perto do segundo deputado, que era isso que era o objetivo que tínhamos. E portanto nós vamos crescer, vamos eleger mais deputados. Eu tenho já afirmado noutras circunstâncias de que, não sendo isso um objetivo matemático, mas temos uma referência, que é a recuperação dos deputados que perdemos em 2022. Esse é o objetivo. Isso implica... Eram 12. Eram 12. Isso implica o quê? Implica crescer em Setúbal, como afirmou, crescer em Lisboa, crescer no Porto, recuperar em Évora, recuperar em Santarém. Estes são o núcleo fundamental da questão, e depois temos expectativas que se abrem. Ontem estive no Algarve vindo lá com a ideia que é possível ter como horizonte voltar a eleger no Algarve, coisa que desde 2015 não acontece. Ou nos ciclos eleitorais de grande importância, como é o caso de Braga, onde elegemos e deixamos de eleger e voltámos a eleger. Ou seja, há espaço para isso e estou muito confiante nesse resultado. Que é um resultado, se me permite, não é... Nós não queremos chegar ao dia 10 de março e termos mais votos, mais deputados e agitar as bandeiras e ficamos todos contentes. Isso serve-nos... Claro, ficamos contentes com isso, mas isso não é a questão fundamental. A questão fundamental é porque estamos convictos, estou convicto disso, que mais votos e mais deputados na CDU implica abrir caminho para uma vida melhor que as pessoas têm direito. E as pessoas sabem por experiência própria que a sua vida demonstra isso, quando o PCP e a CDU avançam, também do ponto de vista eleitoral, a vida de cada um anda para a frente. E é nisso que estamos muito centrados. Portanto, daquilo que lhe ouvi, deduzo que não acha que possa haver perdas eleitorais na sequência de posições, por exemplo, sobre a Ucrânia. A Ucrânia não vai ser fatal para o discurso do PCP nesta campanha? Aliás, eu cada dia que passa acho que está evidente, cada vez mais evidente, que mais uma vez o PCP tinha razão. Porque, passada esta turbulência toda, qual é a situação que temos? Temos uma guerra que está a matar milhares de pessoas, todos os dias. Campos de batalha que nós não conseguimos imaginar, nem quero imaginar. E a solução daqueles que apostam na guerra, que apostam em mais armas, mais armamento, etc., está à vista. Qual é a solução? Ora, nós, parecendo que defendemos a paz, estamos muito mal de nós se os que querem a guerra vencessem essa batalha ideológica. O que é que diz o PCP, chama-lhe os amigos do PCP? O que é que diz a esses amigos do PCP, que não são propriamente os militantes, é que se afastaram do partido e por causa disso, por causa dessa posição da Ucrânia, e que, enfim, agora estão a ouvir atentamente o Partido Comunista Português e o seu secretário-geral? Não era, no fundo, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esta noutras ocasiões. Mas agora estamos em plena campanha eleitoral, é isso. Qual é a questão? Nós tivemos uma posição e depois foi construída uma posição do PCP que não tinha a ver com a sua posição. Isso é que foi o grande problema Mas houve uma comunicação que o PCP também já admitiu, não é? Admito que sim. Mas a questão fundamental é, se nós mandássemos alguma coisa, nunca tinha havido, esta guerra nunca tinha iniciado. Ela nunca devia ter iniciado, não havia nenhuma razão para acontecer. E acontecendo é preciso pará-la rapidamente. E quem está apostado na guerra, naqueles que acham que a guerra é a solução, não podem dormir descansados com as suas opções. Esta que é a grande questão. E sobre os amigos, se me permite, ainda tiver 30 segundos, nós tivemos uma experiência, agora muito recentemente, num conjunto de gente muito diversa, não membros do PCP, não membros dos Verdes, que decidiram lançar um abaixo-assinado de apoio à CDU,
uma coisa muito larga e muito ampla, que também nos dá muita confiança para o futuro. Termina assim esta parte da entrevista. Paulo Sim, sim. Raimundo, secretário-geral do PCP.